Boa tarde, Caio. Boa tarde a você. Um abraço para todo mundo que acompanha a audiência. Um abraço para a doutora Alessandra Marquis, que está com a gente aí, já fazia tempo que eu não a via. Pois é, Rua Horácio Severino, né, no Jardim das Palmeiras, hoje por volta de 5h05, 5h10 da manhã, esse homem de 55 anos acabou ateando fogo na própria residência e com ele dentro, né? Ele já tinha, inclusive, em alguns momentos anteriores e dias anteriores, comentado com vizinhos que cometeria esse ato. Inclusive, em um áudio que ele enviou para uma pessoa que mora próxima a ele, ele diz claramente de que ela não me quer mais, eu vou terminar o que eu preciso fazer. E ontem ele saiu pela rua exibindo um galão com o que acredita-se ser um material combustível, álcool, porque a mulher disse que parecia mesmo um material, uma água, mas era um material inflamável, então provavelmente pela característica seja álcool. E hoje pela manhã todo mundo foi acordado com uma gritaria muito grande na rua. Era ele pedindo socorro com o corpo em chamas. A vizinha desesperada pediu para o marido abrir a mangueira para tentar apagar um incêndio do corpo dele, só que eles perceberam que a casa ao lado estava pegando fogo, e aí eles, com a água, foram tentar apagar o fogo, e o marido dessa mulher foi tentar apagar o fogo do corpo desse homem. Foi feito lá um abafamento para que o fogo fosse extinguido do corpo desse homem. A roupa dele foi retirada porque estava toda grudada na pele, e ele, por incrível que pareça, voltou para dentro da residência, a ponto do vizinho ter que entrar atrás dele na residência em chamas e retirá-lo de um sofá que estava pegando fogo. Ele deitou em cima, como se quisesse que o corpo voltasse a pegar fogo. A casa ficou completamente destruída. Um carro que estava parado na garagem ficou com a parte frontal também bastante destruída. Foi uma cena assustadora. A informação que a gente tem da Santa Casa é de que ele está com 80% do corpo queimado, 80%, esse é o número, entubado e na sala amarela, ou seja, uma sala que exige um certo cuidado. E a chance de sobrevivência nesse tipo de caso é muito pequena. A partir dos 50%, 60%, eu não sou médico, mas eu estudo esse tipo de coisa, até pela minha formação em bombeiro civil, a partir de 50%, 60% do corpo incendiado, a pessoa já fica vulnerável a outras infecções. Não é propriamente a queimadura que mata, mas outras infecções que podem atingir o organismo da pessoa, porque a pele da pessoa é a proteção da pessoa. Se perdeu a pele, seus músculos, tendões, todo o seu organismo fica exposto e isso fica muito propenso a pegar uma infecção. Enfim, foi uma cena chocante. Muita gente, vizinhos lá, falaram que não querem mais morar ali por conta do trauma vivido. Foi uma situação muito triste. A vizinha estava bastante assustada ainda. Ela que saiu em casa, foi acordada com um homem gritando, saiu e percebeu um homem ainda vestido, com as roupas pegando fogo e o corpo pegando fogo. Foi uma situação muito triste. A perícia criminal deve realizar os trabalhos, Caio, agora à tarde, junto com a Defesa Civil, que provavelmente vai interditar esse imóvel, Caio. Para 2 minutos, o Gomide vai continuar conosco por mais alguns minutos. Agora nós vamos conversar com a doutora Alessandra Marquis sobre esse caso, agradecendo a atenção da doutora, que tem uma agenda muito carregada e que abre exceção, né, para nos atender. Doutora, boa tarde. Eu sei que a senhora não acompanhou esse caso de perto, mas certamente ao longo da sua carreira profissional deve ter, não evidentemente presenciado coisas assim, mas deve ter ouvido relatos muito próximos disso. Como é que a pessoa perde o controle dessa forma, doutora? Joga fogo na casa, joga fogo contra o próprio corpo, ali com o corpo queimando em chamas, a pessoa que ela sai da casa, talvez para tentar respirar ou coisa do tipo, procurando alguma ajuda, ainda volta para casa para continuar queimando. Por que é que o ser humano chega nesse ponto, doutor? E o que fazer quando há sinais de que ele pode chegar a esse ponto? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Gomide, Nani. Boa tarde a todos os ouvintes. Nossa, infelizmente, uma situação muito triste mesmo, né? Bem trágica. Eu tô vendo a imagem do Gomide
né? Se o Gomide está com essa imagem, assim, é um estresse pós-traumático, né, para todo mundo que vive isso, né? E essa senhora também que ele estava comentando, enfim. É um evento muito difícil da gente explicar, mas infelizmente, Caio, é um suicídio, né? É a tentativa de suicídio, e no caso aí, até provavelmente ele vai ter, né, o intento dele realizado, com inclusive comunicados anteriores. Então, a pessoa no desespero, ela, às vezes, ela até fala isso, né, que ela vai fazer, que ela vai tomar essa medida. E eu costumo dizer sempre, né, a gente tem dado palestras por aí sobre suicídio, que cachorro que late, morde sim, né? E essas pessoas precisam de ajuda. Há uma situação, a gente pode... há fatores de risco, né, no caso de pessoas que cometem suicídio, e, por exemplo, transtornos mentais associados, o próprio divórcio em si, não que essa pessoa, essa ex-mulher precisaria continuar a relação, mas isso é o do comportamento dessa pessoa, né, desse homem, infelizmente, é um comportamento até suicida. Então, deve haver outros fatores de risco, às vezes o uso de substância, outros transtornos mentais associados, quadros depressivos. A gente vê que, infelizmente, né, o ato de desespero ali, mas um ato, inclusive, comunicado. E, infelizmente, Caio, a gente sabe que 90% desses casos poderiam ser evitados, né? Eu acho que vocês fazem o papel de vocês de divulgar possíveis atendimentos, né? CVV, que é um ótimo, uma busca ótima para as pessoas, um atendimento de plantão psicológico que a gente realiza, mas as pessoas elas não buscam ou às vezes não sabem, né? Esse comportamento, às vezes não comunicam. No caso desse homem, comunicou. Às vezes a gente precisa de alguém, a família, um amigo, que pegue essa pessoa pelo braço e leve, né? Essas pessoas no desespero, elas não têm realmente, às vezes, nem essa medida, não tomam essa medida para evitar a situação. Então, para mim, é um caso típico de suicídio, de tentativa de suicídio, que nesse caso, infelizmente, pode dar certo, pode dar muito certo, né? Mas olha que situação, de ouvir aqui, também eu fiquei bastante chocada, né? É um quadro grave, enfim, muito triste. Doutora, como a família deve agir numa situação dessa? Ou um amigo, se nós... E mesmo a ex-mulher, né? Eu vou me matar, eu vou tirar minha vida. Quando a gente percebe que a pessoa realmente está totalmente abalada emocionalmente, o que a gente tem que fazer? Porque eu acho que a maior dificuldade da família, Caio, é a negativa. Vamos te levar no médico, não vou. Vamos internar, não vou. Some, foge. Então tem essa dificuldade. Eu acho que as famílias querem ajudar, mas... As mulheres que amam demais e que não conseguem se livrar... não consegue se livrar, vou colocar aspas aqui. Não superam um relacionamento que foi encerrado pelo homem. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Esse homem não aceitou perder a mulher. Sei lá por que razão, a gente não sabe da história, né? E os casos de feminicídio, né, Caio? Acho que 100% deles, né? Porque o homem não aceita o fim, né, do relacionamento. Então, doutora, a minha pergunta é essa. A família sabe do problema, a família ouve que a vítima vai adotar medidas drásticas. Como a família pega essa pessoa e tira ela aí desse círculo de riscos que ela está inserida? Ô Nani... Oi, Gomide. Desculpa interromper a doutora Alessandra, porque é preciso que eu faça uma colocação aqui, porque isso pode, inclusive, ajudar e basear a manifestação da doutora Alessandra Marques com relação a essa pergunta que você fez. A relação entre o casal era minimamente tóxica, digamos assim, para não ser violenta. Ele agredia a esposa, ele tinha uma suspeita muito grande de um caso de traição da mulher, que tem 69 anos,
ela teria conversado com um homem pela internet e ele teria pego. Eles já vinham há algum tempo. Eu conversei com uma vizinha que mora há 5 anos, e há 5 anos aquela discussão de eu vou te matar, eu vou bater em você, ele está me batendo, eu não aguento mais, aquela coisa toda. E na última terça-feira foi a gota d'água para a mulher. Aliás, a mulher tinha feito denúncia na DDM, retirou a denúncia, tinha saído de casa, voltou para casa, e na terça-feira foi a gota d'água para ela, ao ponto dela chegar e falar: vou embora. Pegou as coisas dela e saiu de casa. Só depois disso, ele já vinha há alguns dias demonstrando essa certa insatisfação, mas parece que ele estava esperando uma certa autoafirmação dos vizinhos, de os vizinhos vão conversar com ela vai voltar. Quando ele percebeu que os vizinhos não iam conseguir convencer essa mulher a retornar para casa, aí sim ele começou a fazer a ameaça, e infelizmente foi o que ele fez hoje. Então, só para basear o comentário da doutora Alessandra, de acordo com a pergunta da Nani, mas também com esses detalhes de que a mulher, e daqui a pouco eu vou falar, porque eu conversei com o filho dela muito rapidamente pelo telefone, a mulher, ela sofria esse tipo de violência dentro de casa, não só física, mas material e inclusive financeira, doutora. E tem todo o direito, né? A gente também precisa que, talvez ela tenha até evitado um feminicídio tomando essa medida, porque nessa condição a gente não sabe se ele vai também afetá-la, matá-la, enfim, né? Então, e ela tem todo o direito, né? A gente orienta vítimas de violência física, psicológica, seja qual for, né? De tomar medidas. Então, é realmente um caso muito triste. Agora, a pergunta da Nani também é muito importante, né, Nani? Eu acho que é isso que a gente precisa esclarecer. Primeira coisa é a família, se ele deu essas informações, se já tinha esses dados, é nunca desconfiar, nunca duvidar de que isso possa acontecer. Né? Jamais a gente pode falar assim, mas não, isso acontece só lá na novela, na vida dos outros. Não. Falar sobre, né? Porque eu acho que a maior dificuldade das pessoas quando a gente fala de suicídio é trazer essa questão para ser discutida, para ser debatida. É um tabu ainda, né? Mas a gente precisa, sim, falar sobre, né? Então, vem cá, deixa eu ouvir você, o que está acontecendo com você? Eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Vamos marcar um médico, eu vou junto, sentar com a pessoa, não é ignorar ou falar assim, isso é frescura que você está fazendo, porque a gente escuta muito isso, né? Eu sei que é difícil, que houve aí uma intolerância total, frustração, né? Eu não conheço o caso, mas provavelmente há uma intolerância, uma resistência muito grande dessa pessoa. A família não tem, às vezes, essa sensibilidade, não tem esse conhecimento também para trabalhar nessa questão, né? Mas o que a gente orienta? Sim, senta com essa pessoa, o que eu posso fazer por você? E, às vezes, infelizmente, até a internação compulsória, né? No caso onde a gente vê, talvez até, né, a gente não tem esses dados, mas provavelmente já tinha tentativas anteriores, né? Porque uma tentativa, gente, ela é um preditor de outras tentativas. Quando a gente vê casos assim, às vezes a pessoa talvez até tenha tentado de uma forma mais velada, ou tenha comunicado, né? Como foi o caso dele, que ele falou que ele ia fazer. Então, é muito complexo. E no caso de homens, especialmente, né? O Caio estava falando aí que as mulheres também, sim, né? A gente vê casos de mulheres. Mas os dados mostram, os estudos mostram que os homens tentam o suicídio de uma forma mais agressiva. Eu não sei se é essa palavra, mas assim, mais para realmente dar certo. Você vê que o Gomide diz que ele volta para lá, no meio do fogo, né? E ele não volta para pegar um cachorro, para tentar pegar alguma coisa na casa que é de importante valor, não, ele volta porque ele quer finalizar. Então, o homem normalmente usa revólver, ele pula do prédio, ele usa de meios altamente letais. A mulher tem uma tendência maior, não que isso não aconteça, né, eu já vi casos de mulheres botar fogo no corpo também, mas ela tem uma tendência maior a usar medidas menos agressivas, né? Então, usar remédio,
né, alguma coisa assim que ainda tenha uma chance ali de não ter essa coisa tão letal. Mas isso é dado também, tá, gente? Então, ele vinha falando, né, a família, os amigos são muito importantes nesse momento, e ajuda psicológica, ajuda médica, né, de realmente levar, medicar, ouvir essa pessoa. Uma pessoa que tenta suicídio, ela está precisando de ajuda. É isso que ela precisa ser ouvida. É muito difícil, a gente sabe. Muitas vezes a família já está impaciente, já está intolerante com aquela pessoa. Sim, ele deve ter motivos pelos quais essa mulher saiu, mas não cabe só a ela, né? Cabe à sociedade, a gente olhar para essa pessoa que precisa de ajuda. Doutora, observando tudo que nós estamos conversando aqui no programa e agora com essa informação nova do Carlos Gomide, né, de que ele tinha um relacionamento tóxico, eu queria saber como que a psicologia, ela vê esse tipo de situação, porque eu não consigo aqui entender. Ele era uma pessoa, segundo a informação, agressiva, né, batia na mulher, eles brigavam sempre, e no momento em que ele perde a mulher porque ela vai embora, ele tem essa ação de querer se matar. Então, ele não gostava da mulher, entre aspas, porque ele batia nela, era agressivo, mas quando ele perde, ele fica tão fora de si que ele acaba querendo se matar. Uma ameaça não, uma suspeita de traição aí, né? Porque ele tinha 55 anos, a mulher 69. Isso. A mulher não era mais nova que ele, era mais velha, bem mais velha que ele. Mas você viu o perfil? Então era um homem agressor, suspeitava da mulher, a gente não sabe se a mulher estava traindo ou não. Sim. Mas parece que tudo se encaixa, né? Agressor, suspeitava de algo que possivelmente não era verdade, e aí quando a mulher toma uma atitude, talvez para não morrer... Mesmo que estivesse sendo traído, ele gostaria de ter continuado com ela. É isso que eu queria. É nesse ponto que eu queria chegar, doutor. Até ele não mata a mulher. Ele tenta se matar. Exatamente. Porque não suporta ficar sem ela. Destrói tudo que tinha, a casa, o carro. É esse ponto que eu queria entender, né? Por que a pessoa consegue chegar a esse ponto, né? E não apenas se afastar e começar de novo. Né? Chegar na pessoa, doutora, e dizer o seguinte: olha, não tem problema, pode me trair, só não me deixe. É difícil, né? A gente vai explorar aqui várias possibilidades, desculpa, e não vai chegar em uma conclusão, mas provavelmente, né, como eu disse, a gente está vivendo um mundo, né, de intolerância à frustração, né? Ele não tolerou que ela o deixasse, ainda que ele batia nela, como a Nani disse, já mostra um comportamento agressor, já mostra um comportamento tóxico, né? Ela era uma vítima de agressão e ele, né, quando ela o deixa, não dá conta de entender isso, né? Como assim, né? É a medida do controle, eu tenho que ter o controle sobre o outro, controle total. Então, eu acredito que fica aí uma questão que eu acho que não dá para a gente medir, mas certamente, ou ele tinha algum outro tipo de transtorno que também tem essa relação, né, de eu sou maior, né, um narcisista, eu posso tudo, como assim ela, né? Então a gente não sabe, mas a gente teria que realmente avaliar, né, respondendo aí a pergunta, a gente tem poucos dados nesse caso, mas certamente ele não soube lidar com essa frustração, com o abandono, para manter ela sob o controle, né? E essa senhora, né, essa mulher, ela provavelmente viveu isso, às vezes também numa relação tóxica de dependência, né? Quando ela consegue aí se libertar, ele não dá conta de aceitar essa saída, né? Essa escapada dela, no sentido de fugir, de ser vítima, né? Deixar de ser vítima, porque havia agressão, né? A violência. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer revê-la. Uma boa tarde. Prazer foi meu. Um bom trabalho. Obrigada, Kai. Obrigada a todos, né? Se a gente puder, a gente está sempre ajudando. Viu? Um abraço a todos. Que essa situação não ocorra mais, né? Que a gente consiga ter passado alguma informação que chegue a alguém que está precisando nesse momento. Educadora.